E aí, galera, estamos aqui em mais um episódio do Se Liga, no podcast Se Liga Nelas. Vamos falar de saúde, de qualidade de vida e, claro, de esporte. E eu sou a Lu Rinaldi. E eu sou a Cris Volpe. E antes da gente começar o nosso papo, que é muito especial e cheio de história boa hoje, vou agradecer aos nossos apoiadores Sub8, Movimento Baixada e Mobility Recovery. Hoje a gente tem aqui um super convidado para falar de triatlon, que é a nossa paixão. A gente trouxe hoje o Núbio de Almeida Lima, que veio aqui falar um pouco da história dele com o Troféu Brasil, com o triatlon. Mais de 400 provas realizadas ao longo de 35 anos. É uma referência no esporte, trouxe um monte de gente conhecida, trouxe muita gente para o esporte. E acompanhou várias gerações, né, Lu? Sim, a gente estava sim. falando isso, que eu tenho 30 anos e faço triatlon. Eu estou fazendo o triatlon por causa do Núbio, por causa de uma prova que o Núbio trouxe para Santos, né? Então conhecemos as duas o triatlon através do Núbio. E nos conhecemos também por causa do triatlon, então, Núbio, obrigada. E tenho certeza que muitas gerações ao longo desses 35 anos conheceram o triatlon através de você. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, Núbio, é te agradecer por todos esses anos de dedicação ao esporte, de trabalho árduo, que a gente sabe que não é fácil, e por você insistir no nosso esporte e tornar ele o que ele é hoje. Muito obrigada. Na verdade, eu sempre agradeço a vocês. Foi a oportunidade que vocês me deu, lógico, sempre eu tenho. Deus me guiou, né? Ele sempre me guia, e Ele me deu essa oportunidade de fazer isso para a sociedade, né? Deixar um legado para a sociedade, né? Que é um esporte, né? Que é a minha paixão, minha vida inteira, e na cidade que é a minha paixão, Santos. Então eu que agradeço a todos vocês, todas as gerações, né? Que proporcionaram isso para mim. Então eu me considero um cara feliz e realizado. Se Deus me chamar amanhã, eu já vou tranquilo em paz. Não, mas ele vai te manter por muitos anos, porque a gente ainda tem muitas provas para fazer por aqui. E a gente estava falando isso, né? É engraçado que quando começou lá atrás o Troféu Brasil, esses dias a gente estava conversando com a Andréa Crescenzo, fez um vídeo para a gente, Dia das Mães, e ela estava falando que lá em 1989, 88, que foi a primeira prova, eles tinham um grupo que pedalava, que nadava, um grupo que gostava de esporte, né? E aí falaram, olha, vai ter uma prova aí em Santos que é um tal de triatlon, um tal de triatlon, nada pedala e corre, vamos fazer isso? E se inscreveram para essa prova. Então, assim, a gente tem amigos que estão desde a primeira edição e nós conhecemos, né, posteriormente, mas através de você. E assim, foi um visionário, né? Uma pessoa trazer um esporte completamente diferente, desafiador e trazer isso para uma cidade e fazer com que isso se tornasse uma, né, viramos a meca do triatlon, eu acho, né? Tipo, tirando Florianópolis, que tem o Ironman, eu acho que nós somos a cidade que mais realiza provas de triatlon, né? Eu acho que Santos supera Florianópolis. Primeiro, pela quantidade de anos e a quantidade de provas de alto nível. Aliás, nós não sei como é que foi a quantidade de atleta. O ano passado, o Internacional de Santos era, quando foi até então, era em quantidade de atleta o maior triatlo da América do Sul. Então, Santos... Quantas pessoas tiveram? 1.300, que é o limite. 1.300 é o limite. Encerrar as inscrições 4 meses antes. É uma prova sensacional, né? No Ironman, segundo o Galvão, foram 1.850. Então, você vê bem próximo, você vê né? Bem próximo. Então, é uma prova de distância olímpica, que isso Sim. era utópico, né? Então, assim, é fantástico. Assim, falou visionário. Na realidade, eu tenho por característica minha de acreditar naquilo. Às vezes a pessoa pergunta, como você sabe que vai dar certo? Não faz essas perguntas difíceis, vai dar certo. Vamos tentar. Ô, Núbio, mas conta pra gente, como que o triatlon entrou na sua vida, né? Quem é você no esporte? Porque eu não sabia que você tinha corrido tantas provas e feito os Ironmans. Conta um pouquinho pra galera saber da sua história. Então, na verdade, o triatlo, eu comecei a fazer esporte de criança, adolescente, com 12 anos. Eu fui velocista, fui corredor de 100 metros, 4 por 100, 800, 1.500 pista. E daí eu, com 18 anos, eu fui correr a maratona, antigamente a maratona do Rio de Janeiro, que era do Jornal do Brasil, que foi um amigo que mora nos Estados Unidos, o Werneck, o jornalista Werneck, ele que cuidava. Então eu fiz minha primeira maratona e me apaixonei. E aí fui
fazendo maratona aí a vida inteira, né? Cheguei a fazer 8 maratonas no ano. Nossa. Viajar era uma coisa maluca. Antigamente tinha o voo da Varig e o voo noturno, né? Então eu pegava o voo e trabalhava, né? Eu sempre trabalhei desde cedo, pegava o voo na sexta-feira à noite, era sábado de manhã, Nova York, sábado de manhã, fazia a prova domingo, pegava o voo domingo à noite, segunda-feira estava aqui trabalhando. Nossa. Né? Nossa. Então, assim foi. Eu acho que para as principais maratonas do mundo eu fiz, né? Quantas no total? Foi 57. Cara, 57 maratonas. E assim foi. Aí eu conheci e eu nunca fui tirar um mês de férias, era uma semana, alguns dias. E a maratona de Paris, eu fui para Nice. E estava tendo o Ironman de Nice. Né, que era o nome de Ironman, que na verdade não era Ironman, né? E não era Ironman exatamente a distância. Eu nem sabia que era. Eu via que coisa maluca. Mas tinha outro nome, o Ironman? Não, era Ironman de Nice que chamava. Uhum. Né? E eu falei, pô, que coisa maluca esse esporte e tal. E quem ganhou foi a lenda Mark Allen, 6 vezes campeão do Havaí, que teve em Santos. Que teve em Santos no Internacional. Teve no Internacional de Santos. Nossa. E aí, pô, quando eu conversei com os amigos em São Paulo, teve aqui no Brasil, mas não deu certo. Eu fui lá, aí conversei com um amigo meu, o diretor da Maratona de Chicago, Dave Magali, ele falou, é o esporte dos anos 90, pode investir que vai dar certo, vai ser. Aí eu vim com aquilo fixo, e daí fizemos a primeira prova em 88, experimental, aliás, no saudoso Oswaldo Justo, quando eu levei, ele falou, é isso que a cidade precisa. O velhinho tinha a cabeça fantástica, né? E aí em 89, foi apresentado o projeto para a prefeita Thelma, fantástica, ela abraçou, na época o secretário de obras, Cláudio Abdala, ficou meu amigo, eles abraçaram a ideia, aí ficou 89, 90, foi estruturado, criou um campeonato nacional, chamado Circuito Santista de Triatlo, nacional. Isso era tudo short, né? Não tinha distância olímpica, ninguém fazia. Né? E aí, quando eu vi que já veio gente do Brasil inteiro, deu 92 inscritos. Com uma etapa, com 4 etapas, como As é 3 hoje? etapas. 3 etapas. Inclusive o Armando Barcelos, né? Inclusive quem foi campeão do circuito, o Armando Barcelos e a Iris Amoedo, a Santista Iris Amoedo. Sim, né? A conheci tenista ela. Iris, a minha querida amiga, um beijo para ela. Então, aí foi, e quando eu falei, pô, mas tem que ter não rola, um negócio nacional com nome regional não rola. E como eu vim do atletismo, a gente tem o Troféu Brasil de Natação, o Troféu Brasil de atletismo. Falei, Troféu Brasil de Triatlo. Aí eu registrei a marca Troféu Brasil de Triatlo. Aí em 90, Troféu Brasil de Triatlo com 5 etapas. Né? E aí, assim, foi fantástico, tudo aconteceu, que por um acaso me apresentaram a Puma, meu primeiro patrocinador master, logo de cara, a Puma. Nossa, sensacional, eu fui né? pro interior, Jundiaí, voltei com o contrato assinado. Que né? demais. Então, assim, foi E as primeiras provas tinham quantas pessoas inscritas? Então, aí já no Troféu Brasil aumentou, foi 160 e poucas Na primeira pessoas. etapa, Na quantos primeira loucos eram 160? 160 sempre. E aí, que é legal, a Fernanda Keller, ela morava nos Estados Unidos, em Boulder, no Colorado, lá do triatlo. E ela voltou para o Brasil por causa do Troféu Brasil. Olha que legal. E ela veio, tanto é que ela foi 6 vezes campeã consecutivo, né? E ela se estabeleceu no Brasil. Né? E assim, foi aí, assim, legal quando eu queria fazer, eu não estava satisfeito ainda a cidade de Santos, fazer uma prova para homenagear a cidade. Aí em 91, eu falei, Triatlo Internacional de Santos, né? Mas no aniversário da cidade. E por coincidência, em 92, o aniversário era um domingo, 26 de janeiro era um domingo. E caiu no dia da prova. No dia então, foi exatamente a prova, no aniversário da cidade, 26 de janeiro, no aniversário da cidade. Que foi a primeira edição do... Foi a primeira edição do Internacional de Santos. Aí eu desenhei, foi uma loucura. Aí eu desenhei um projeto, um percurso arrojado, coisa maluca, só tinha uma pista da Imigrantes. Pega a Viancheta até o trevo para essa garota. Você tá maluco? Pô, tá louco? Não, fechar o único acesso à cidade. Então, assim, foi... E eu insisti, fui lá, não vai ser esse o percurso. Foi aquela coisa, você tá maluco? Aí um amigo meu, o Roma, né, ele trabalhava em construtora, ele conhecia o pessoal da Dersa. Aí ele falou, vou levar você para o Shida, o diretor da Dersa, para você conversar com ele. Aí fui lá, ficou meu amigo, o engenheiro Shida, um abraço para ele. Aí ele escutou, falou, você é louco? Fechar a estrada para ter um negócio desse, como é que chama esse negócio? Aí, mas tá louco. Isso aí Teatro, né? Não tem nada, tá aí, obrigado pela companhia, tal, tchau, acabou a reunião. E aí eu falei, pô, não é possível, não pode ser.
E aí o Beto Mansur, ele, meu amigo, até antes dele ser vereador. E na loja, ele veio na loja era a FIT, era um point, né? No sábado, final de tarde, ficava, a Fernão Dias fechava, né? Com a galera. Aí o Beto falou, Beto, olha assim, ele falou, ó, eu vou viajar com o governador na época, era o Fleury, né? Vou viajar com o Fleury e vou falar para ele. E aí ele falou, quando ele voltou, falou, ele vai falar com o presidente da Dersa. Não vai nada. Recebi um telefonema lá da Dersa, em São Paulo, para uma reunião marcada com o presidente da Dersa. Não. Nunca esqueci, era 15 minutos de reunião. Beleza. Aí fui lá, comecei a falar, demorou 1h10 minutos. Comecei a falar, entusiasmei. Ele falou, olha, eu não posso dar canetada, mas eu vou pedir para o engenheiro Shida receber você. Isso é muito legal, é importante para a gente e tal. Bom, foi. Aí eu marcou a reunião, cheguei lá. Aí cheguei na sala de reunião, lá na Dersa, que era exatamente tudo agora a sede da Ecovias, lá era a sede da Dersa. Aí, nessa reunião, aí estava lá todo o pessoal, engenheiro Shida. Ele falou, ó, vocês vão conversar aí, veio a ordem lá de cima fazer, isso é a loucura, vou estar fora, no dia da prova vou estar de folga, isso é a loucura, vai dar tudo errado. Vocês se viram aí, faz o que vocês quiserem, tô fora. Resolve aí, tá? Vem lá de cima para fazer, pai. E eu falei, conversei com o pessoal, tal. E nós falei os horários, tudo horário. Não, você gosta. O pessoal de esporte é tudo irresponsável, isso não tem horário. Não tem horário. É importante, a gente tinha que fazer a prova entre a operação subida e a operação descida. Detalhe, largada, 12h30. Nossa. Vocês tinham um gap de tempo para poder fazer essa... Exatamente, porque só tinha uma pista da Imigrantes. Ah, então, tá. entre a virada da... Entre a virada e a prova foi na via. Então, foi Nossa. estudamos com todo horário, 12h30. Aí, falei, vamos divulgar que o horário Vamos ver. acabou. Né? Já estou falando de janeiro, né? Nossa, imagina os coitados dos triatletas nesse calor. Então, mas é o que é legal, assim, como a gente tem uma capacidade impressionante. Não existia computador, não existia nada, não existia rede social, nada disso. Era no jornal, fax. né, que divulgava? Não. E o jornal também não tinha, o jornal era localizado. Isso era o fax e telefone. Então, eu peguei a galera e fui divulgando, fui falando e tal. Um foi falando pro outro. Nisso, eu tinha em 90, em 91 eu fui no Ironman do Havaí, né? E eu conheci o Scott Molina, que é meu amigo hoje. Aí ele tinha ganho a prova em 88, tinha batido o recorde, né? E tal, foi lá, e eu fui lá, Molina, você não quer a prova assim, você quer ir para o Brasil? Ele falou, e aí, no Brasil? Tem a prova assim, Internacional do Santo, homenagem de Estado, e deixei para o Florir. Pô, legal, eu vou. Mas tem que dar passagem. Executivo, tá bom, dá passagem executivo. E o hotel também, tudo. Então tá bom, eu vou. E também estava lá na prova as irmãs canadenses, Patrícia e Silviane Puntuoso, que também foram campeãs do Havaí. Pronto. E aí eu conversei, falei com ela, olha, assim, ela super simpática. Eu falei, o Molina falou que vai, pô, você Molina, tá, o Molina vai. O Molina vai, então eu também vou. Só que tinha que acertar depois, imagina a loucura para acertar, para eles irem, isso era em outubro, para acertar, para eles irem no ano seguinte, e tudo isso, fax. Nossa, que dificuldade. Por telefone. E aí deu certo, eles vieram. E aí todo mundo quis vir porque os caras estavam aqui. Claro. E o Molina, o percurso, que foi um percurso especial, né? E aí o Molina começou a falar para todo mundo, pô, o percurso lá fora. E aí que eu montei um plano que eu montava nas principais provas do mundo, eu montava um stand para divulgar o Internacional de Santos. Você divulgava lá fora. Mas detalhe, muitas provas que eu tinha relação era com o Ironman do Havaí, eu montava o stand. E eu fiz amizade com o pessoal lá do Ironman, era a única prova que não era da rede de concessão, que eles permitiam era eu. Deixa o noob aí, colocava os caras e falavam, o que é? Não, eu disse, pô, não é Ironman, não, é distância olímpica. Mas como distância olímpica? Aqui é Ironman. Então, mas a distância olímpica faz o Ironman preparar para o Ironman, a distância olímpica e ficou assim. Então, aí foi tudo isso aí, foram acontecendo. Então, eu fiquei amigo dessas estrelas mundiais, e aí fui trazendo eles, e é legal, eu nunca paguei taxa para ninguém vir. Foi pela amizade. Que legal. E foi assim,
as principais estrelas, a única prova do mundo de distância curta que reuniu os Big Four é o Scott Molina, Scott Tinney, Mark Allen e Dave Scott. Foi o Internacional de Santos. Nossa. Olha Né? só. Então aí ficou todas, pô, Mickey Jones, que veio, foi 3 vezes campeão, australiana, ganhou tudo. Nossa. O Greg Welch ganhou tudo. Aí teve alguns remanescentes que estavam despontando, que eu fiquei amigo, um era o Lota Leda, que virou recordista. Pô, ele era novinho e tal. Puta, eu conheci ele na Alemanha. Pô, vamos fazer o Internacional de Santos. Aí ele veio fazer. Aí teve o Greg Alexander também, que depois virou campeão do Havaí também. Estava no comecinho, ele tinha saído de júnior para o profissional, ele veio, fez um provão. Aí veio o Peter Brady também, um canadense. Todo mundo veio. E veio todo mundo, foi trazendo, e veio, era uma coisa, a coletiva de imprensa, uma constelação. Mas, Nubia, me fala uma coisa. Quando você foi lá para Nice, viu a prova e achou aquilo sensacional, queria trazer, mas você tinha experiência como empresário, mas você nunca tinha realizado um evento. E eu já fiz do outro lado, né? Nós já fizemos do outro lado. E a gente sabe a dificuldade que é criar um evento, mesmo que pequeno, né? O Troféu Brasil começou pequeno e depois ele foi ampliando. E você não tinha esse know-how. Como é que você montou essa estrutura e falar, não, as pessoas para trabalhar, como você ia mobilizar trânsito, você já tinha isso desenhado na tua cabeça ou você pegou a dali e falou, não, vou executar desse jeito? Assim, a minha profissão anterior, eu tenho sempre comigo, eu tenho comigo que a base de qualquer negócio é gestão e planejamento. E eu vinha disso, que na empresa de ônibus você tem que ter planejamento e tem que ter gestão. Sempre foi uma marca minha, né? E qualquer coisa você tem que ter gestão. Eu vim partindo disso, e eu era de empresa de ônibus, eu sempre fui da área operacional. Né? Então, a questão de mobilidade, de transporte. E a minha formação educacional, sou sociólogo de formação, sou formado na USP da década de 70, peguei a raiz, inclusive o pessoal fala aí, o Paulo Freire, tive o privilégio de ter aula com ele. Nossa. Fernando Henrique, Dona Ruth Cardoso foi minha professora, né? E eu tive essa coisa humana, né? Então, aí em São Paulo, os amigos, aí veio a história, legal essa tua pergunta, aí veio o pessoal de São Paulo que conhecia de triatlon, o Marcos Paulo Reis, veio o Elvio Messitieri, o Butenas, o Monteiro, e todo mundo se juntou para fazer a prova acontecer. Se mobilizou para fazer a prova acontecer. Então, para ajudar, cada um fez um pouco, né? E, assim, as coincidências da vida. Material não existia, grade não existia. O único que tinha grade de cercamento era Calói, o seu Bruno Calói. E um tempo atrás eu tinha conhecido ele numa festa e tal. E aí, o único coisa é o Bruno Calói. E eu liguei lá para ele e falei que assim, eu nunca esqueço a Margarida, uma gracinha. E aí ele emprestou as grades, foi isso aí. Tudo são conexões, né? Então, olha como as coisas assim, acontecem. O negócio, e assim, tudo foi tudo um junto assim, de materiais para o Acrino, saudoso meu amigo Acrino, está no céu e ajudou. O outro que era de uma consultora, o Fauzi também, que está no céu, que hoje é uma loja aqui no Parque Balneário, que é de decoração, mas ele era uma loja de tecido, também ajudou, então foi tudo. O Geraldo Pierotti também ajudou, então todo mundo foi contribuindo para acontecer. Então eu consegui agregar as pessoas em torno do projeto. E especialmente uma pessoa que hoje mora nos Estados Unidos, Cid Lopes Cardoso. Né? Ele era um executivo da IBM, mas os filhos faziam esporte, era do Pinheiros, e ele já tinha visto nos Estados Unidos, já tinha participado da organização de provas nos Estados Unidos, e ele ajudou bastante. Ô, Nubi, aí a gente tem o dado que esse é o triatlon mais antigo, o Troféu Brasil, né? Como é que é? De anos ininterruptos? Então, o Troféu Brasil é o campeonato mais longínquo e ininterrupto do mundo. Entendi. Porque tem um STS que vem depois e teve interrupções. Nós nunca tivemos interrupção. E aí, uma informação que eu não sabia, né? Que eu comecei no triatlon há 5 anos, mas que ele é Brasil porque ele também não era só em Santos. Teve etapas em outras cidades. Porque eu já conheci o Troféu Brasil só sendo em Santos. E como que era antes? Então, isso fez parte do projeto de expansão, né? Então, aí nós tivemos etapa em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Niterói, em Goiânia, Belo Horizonte, né? O máximo de etapas por ano, assim, quantas foram? Chegamos a 8 etapas. 8 etapas. Né? E foi assim, teve. O que tem? Como nunca foi, eu nunca fiz, não é absurdo, é questão de cada um. Eu nunca fiz para ganhar dinheiro.
Foi um projeto de vida meu. Por amor mesmo, né? E quando nasceu... Isso tem uma história, porque quando nasceu meus filhos... E, para mim, meu Léo e a Gabi, que eu amo de paixão, né? A minha prioridade de vida é meus filhos. E eu ficava a maior parte do tempo fora. Então eu falei, pô, não faz sentido. Então eu comecei a enxugar as provas, só vai ser Santos. Então foi essa a história. Então teve vários lugares, inclusive do Ironman, né? De Floripa, quando eu criei o Ironman em Floripa, nasceu disso daí também, foi expansão. Eu fui, pra ter a ideia, eu fui durante 13 anos seguidos para o Havaí. Né? E eu fiquei muito amigo do pessoal, né? Mesmo porque veio imprensa, o assessor de comunicação da WTC, do Ironman, o Bob Babbitt, é meu amigo, ele veio para aqui algumas vezes. Nós tivemos em Sansa, a ESPN americana veio 2 vezes cobrir a prova. A Eurosport veio cobrir a prova, fez um programa, né? E eu acabei ficando amigo deles. E aí eles falaram, pô, porque você não tinha uma prova, tinha o Ironman, que era muito ruim, que era em Porto Seguro, com todo respeito, mas não questão de ética, né? Colocava 200 pessoas, era muito ruim. E daí o Bob falou, Núbio, pô, você não pensa em fazer o Ironman? Falei, pô, boa ideia. Imagina o Ironman Santos. Não, eu já falei isso pra ele. Ele disse que não tem condição. Essa minha consciência. Santos eu nunca cogitei, porque o Ironman, você precisa de cerca de 40 horas. E a prova tem 17 horas. Como é que você vai fechar a cidade? Sim, é muito pequena, né? Não tem opção. Né? Não tem... Se o internacional, o pessoal já fica louco, que para ali a conselheiro, né? Então, até concluindo do Ironman. E aí, foi quando foi... em 97, quando foi a primeira que eu cogitei, e aí fizeram uma coisa desleal comigo, falaram mal de mim para o presidente da WTC, que eu não tinha condições nenhuma, etc, etc. E aí a pessoa continuou com o Ironman. Não vou citar nome, não gosto. E aí nesse meio, inclusive, saiu uma matéria grande que eu estava negociando na Gazeta Esportiva, de uma página, tem até hoje, tal, do Ironman em 97. E aí quando o Bob soube, e foi falar eu chamava David Yates, que era o presidente. Pô, cara, nada disso, pô, o Núbio e tal, já fui na prova e tal. E ele ficou tão chateado com isso, que ele mandou um representante dele, na época, no Internacional de Santos, e deu 2 vagas para o Ironman do Havaí para eu sortear no Internacional de Santos. Olha. Né? E daí ele falou, quando vencer o contrato, você vai ter a concessão. Né? E assim, foi daí que surgiu o Ironman. E aí sempre foi na minha cabeça o Ironman Floripa. Floripa, eu sou apaixonado pela cidade, é uma ilha maravilhosa, a ilha da magia, né? Então, essa, quando veio a ideia, sempre foi. O Ironman, tanto é que com essa outra cidade, onde tinha no Nordeste, veio um representante da prefeitura e falou, o prefeito sabe quanto você quer para manter na cidade? Eu falei, não é dinheiro, né? É dinheiro nenhum, né? Vai ser em Floripa. Né? Então é meio que essa história. O que tem um ingrediente de tudo, resultado disso, é a paixão. Né? Eu sempre falo para as pessoas, me convido para dar palestra, eu falo, olha, tudo que você faz, o profissional ele tem a obrigação de ser dedicado, comprometido, e o toque final é a paixão, em se apaixonar pelo que faz. Então, por isso que eu falo sempre, eu repito sempre, de coração, eu que agradeço a comunidade do triatlo, porque me proporcionou essa paixão, que é um negócio maluco que tem, assim, a prova, você falou, foram, em abril, foi minha 438 provas, que eu administrei na vida dentro e fora no Brasil, que teve também na Argentina também. Caramba, Núbio, até na Argentina você vai fazer prova. Ô, Núbio, e a gente tava, né, no Ironman agora, que acabou de acontecer em Florianópolis, né? E torcemos, enfim, tem crescido muito, né, a modalidade aí. E eu acho que eu queria entender como que você enxerga, né? Porque assim, eu vivo um triatlon que é muito postado, as pessoas gostam de falar que fazem, né? Antes você não ficava registrando, não tinha milhões de fotógrafos que nem a gente tem hoje. Então eu queria saber como que você enxerga, assim, né? Porque eu acho que o triatlon é uma coisa que tá crescendo, tá voltando a crescer agora e tá ficando mais acessível. Não acessível porque é um esporte caro, mas a galera tem migrado da corrida bastante pro triatlon. Você enxerga isso, assim? Como que você tem visto? Enxergo. E eu tenho visto, tem sentido, né? Eu sou uma prova, eu vivo isso, Sim. né?
Na realidade, o triatleta é um público diferente, é uma tribo. Quem não entrou se apaixona. Né? Quem entrou não sai mais. E eu Se falo, endivida. assim, na minha palestra, eu falo para as pessoas, né, o seguinte: se preocupa com o ser humano, com a entrega. Um diferenciador das minhas provas, eu criei há cerca de uns 7, 8 anos atrás, eu criei os grupos do WhatsApp. Sim. Hoje eu tenho 18 grupos do WhatsApp e mais cerca de 1.000 e tanto no Telegram. A qualquer hora, enquanto eu estou acordado, alguém manda uma mensagem, eu respondo. Né? Então, essa atenção e a entrega. Né? Você falou, o público é verdade, mas tem pessoas simples, estudantes, que fazem uma batalha danada, pagar inscrição, comprar equipamento, ele se vira nos 30 tal, para comprar patrocinar aqueles patrocinadores de amigo e tal, para fazer. Por quê? Essa é uma característica do mundo inteiro, de envolvimento das pessoas. É legal hoje, com a rede social, para mim foi a coisa mais fantástica que aconteceu. É o alcance, quando você né? usa ela de forma correta, Sim. eu uso ela de forma correta, o proativo, né? Porque a gente consegue, aquela fama de mal que eu tinha, de arrogante, prepotente, ela caiu na rede social. Porque as pessoas chegavam atrasado. Ou era desclassificado. Era desclassificado. Meti o pau entre os amigos, eu era ruim. E um dia, estava lá no Facebook, o cara meteu o pau que você tinha se desclassificado para o vácuo. E quando o atleta pega o vácuo, ele pega no vácuo de outro atleta. E é feito cada prova, cada punição, é feito uma súmula. Igual qualquer outro esporte. Então tem lá o texto. O que eu fiz? Eu publiquei o texto do que o cidadão pegou o vácuo, que esse cara apanhou tanto Na internet. rede social, né? Então eu falei, pô, a rede social, eu nunca expus ninguém, mas quando ele me expunha, eu expunha. Mas né? infelizmente ainda tem, do mesmo jeito que tem gente muito boa fazendo esporte, aí a gente ainda vê algumas pessoas que infelizmente não tratam o esporte com a mesma seriedade que você trata, não vê? A gente vê, às vezes até em prova, gente que corta a boia, não termina a prova, não faz a corrida inteira, dá um jeito de voltar antes. Então, assim, sempre tem o mau esportista no meio, não tem como fugir disso. Você fala muito bem, sabe que um grande desafio que eu tenho é preencher todas essas lacunas, porque é complexo, não é tão simples assim quanto o pessoal imagina. Então, cada vez mais a gente tem aperfeiçoado a organização para que essas lacunas não tenham, para que seja tirada essas lacunas. Mas um negócio que eu tenho com tranquilidade, eu não somatizo. Né? Sim. O que eu penso em fazer? Exatamente essas lacunas, para que as pessoas elas não pensem em fazer. Né? E eu não tenho um pensamento, não, que as pessoas são sacana, não. O ser humano, ele tem um lado dele que ele de levar vantagem, mas Sim. quando ele encontra uma barreira, ele segue a barreira. Eu tenho o maior privilégio de falar, pô, fui eu que após evento com regras. Sim. Tenho o maior prazer, mas prazer como cidadão, não como, não sou nada. Pelo contrário, eu sou um batalhador, sou apaixonado, mas eu sou um ser humano realizado porque eu criei algo que eu fiz bem para a sociedade. Com certeza. Né? As pessoas, a seriedade que tinha, era comum os atletas que vinham, os atletas profissionais, falar, a única prova que o pessoal respeita do núbio. é a prova do núbio. Inclusive, em 97, como uma grande estrela mundial em inglês, Spencer Smith, foi desclassificado no começo do ciclismo. Ele era um cara, era campeão do mundo, tricampeão do circuito, cara bom. Até que veio uma TV inglesa cobrir ele. No começo do ciclismo, ele foi desclassificado. E todo mundo, ele era o principal atleta da Speedo no mundo. O presidente da Speedo estava na Argentina e veio para o Brasil só por causa dele. Ele foi desclassificado. O pessoal tentou jogar o mundo na minha cabeça. Eu falei, não sou eu, isso é ele, você tem que falar com ele. E assim, toquei ele, era grandão, ele era famoso por ser destemperado, né? E à noite o pai dele, o Bill, ficou meu amigo e me convidou para ir jantar. E aí ele falou, o Spencer teve que vir na América do Sul, no Brasil, para aprender o que é profissionalismo. Porque em nenhum momento eu me alterei. Ele estava alterado, eu só falava, respeito, que eu falo para as pessoas, respeito não é prerrogativa, é obrigação. Total. Né? Eu escuto você falar 2 dias,
Agora, se faltar com respeito, eu vou virar as costas, você não merece o meu respeito. Com não certeza. merece minha atenção. Então, isso foi construído. A coisa. Então, eu não sou matiz, as pessoas não têm essa. Essa cana, malandro. Então, aqui na nossa organização, é proibido de falar que o atleta é chato. Ele não é chato. Mas a gente é um pouco chato, Não, né? aí que tá. A gente sabe que de vez em quando a gente Ele reivindica aquilo que ele acha que é certo. Cabe a gente colocar ele no lugar devido. O que é certo é certo. Se está errado, se nós estamos errados, nós estamos errados. O que é certo é certo. O que não é certo, não é certo. Então, cabe a gente, com educação, com respeito, você encaixar. E isso foi difícil. Eu tive muito embate. Fui ameaçado, fui agredido. Eu vou falar, até faleceu, até que me agrediu. Eu entrei com processo contra ele. Passei por várias situações. Eu sempre mantive a linha, que foi. Com o passar do tempo, é exatamente isso que representa o esporte. O esporte representa isso, é respeito, né? O esporte representa dignidade, né? Igualdade. Das poucas coisas, não existe diferença socioeconômica no esporte. Todo mundo está lá, a gente tem lá, como o Internacional do Santos, no Troféu Brasil. Tem um general, comandante do Estado-Maior do Exército, fazendo a prova. O garoto de 12 anos tem direito e deveres dele. Total. Ele é general fora da prova. Na prova, ele é um atleta, né? Núbio, mas devido a esse teu respeito pelo esporte, pelo teu carinho, pela tua paixão, que a gente quis te chamar aqui e conversar um pouquinho, dar um tiquinho da tua história, que é muito linda no esporte, que a gente admira demais. E a gente fez uma pequena homenagem para você, que a gente queria que você levasse. Para você lembrar por tudo que você fez pelo esporte, pelo triatlon em Santos, no Brasil, e pela gente, que a gente só tem o estilo de vida que a gente tem hoje, né? O que a gente ama fazer é o triatlon, e a gente só conheceu através de você. Então, Olha, eu queria te obrigado. agradecer. Aliás, eu queria Mostrar aqui na câmera. Eu queria registrar para vocês da realidade das meninas. Na década de 90, a Tamara Vilela criou também um trabalho, um movimento igual a vocês, e que eu achei bacana, eu apoiava também. Ela fazia várias coisas, depois ela foi embora para a Suíça, acabou. Então, eu acho isso fantástico, né? Esse movimento. Na verdade, só para registrar, a primeira prova de corrida feminino no Brasil foi eu que criei. Foi para o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, a corrida contra o câncer de mama, em 97. Que legal. Né? E até hoje o Troféu Brasil tem a sua etapa contra o câncer de mama. Esses movimentos, porque é o seguinte, a gente, através do esporte, a gente pode fazer muita coisa. Total. E eu, assim, até encerrando, é que eu vivo isso, eu tenho essa minha, que Deus é que nos guia, né? Eu, há cerca de 2 anos e meio, eu fui diagnosticado com câncer grave, né? E a princípio o médico falava que eu ia morrer, né? E eu falava, não vou morrer, vou ficar curado muito antes que imagina. Isso aí. Então é isso, essa força, e eu devo isso ao esporte. Quando eu estava na minha fase crítica da doença, eu tenho que organizar a prova. Nunca parei, organizei a final do Troféu Brasil de 22, Internacional de Santos de 2023, meio que de cadeira de roda. Então, isso é o esporte. Ele nos dá uma capacidade de resiliência, né, que poucos entendem o que é isso, né? O esporte nos mostra que, na dificuldade, os fracos choram e sucumbem. Os fortes superam e saem mais fortes. Imagina quantas vezes na competição, né, que a gente não se machucou na prova. Sim. Mas nós somos... Você tem a história, quem não conhece, é uma história fantástica do samurai, né? Ele sai com o objetivo de cumprir a missão. Então ele vai... Todos os desafios que tem no caminho, ele vai superar, ele vai chegar na missão, né? Que é isso o esporte, né? A gente chegar. Então, o esporte me proporcionou isso. Uma das coisas que me ajudou muito no meu tratamento foi o Troféu Brasil, o triatlo, o Troféu Brasil. E vamos ter mais um Troféu Brasil agora, dia 15. Dia 15 o domingo, a semana que vem. Isso vai aí. ter Tem muito trabalho a segunda semana que vem, né, muito Núbio? trabalho. Núbio. E só para corrigir, esse é o 37º ano de triatlo, viu? 37º. Em 88 foi 36 anos, foi no final do ano passado. Esse é o 30º. É que o Troféu Brasil é o 30º. O Troféu Brasil, mas o triatlo foi em 88. Ah, tá bom. Núbio,
Ficaríamos horas aqui falando, mas vamos encerrar o podcast. Tem muito conteúdo aí para todo mundo assistir. Obrigada pelo que você fez pelo triatlon no Brasil, porque provavelmente seria um esporte para mim bem mais distante. Então, obrigada por isso. E obrigada por aceitar nosso convite aqui no Se Liga Nelas. Foi muito especial conversar com você. Obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. Sempre que vocês acharem que dá para eu contribuir, é um prazer sempre estar de volta. Obrigado pela sua Obrigada, gente. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Beijos, até a próxima. Até.